Duas bombas gigantes acabaram de explodir em Brasília neste exato momento, gente, tá? Por quê? As informações que eu vou trazer aqui a partir de agora é a prova de que o Lula está acabado, que o Lula vai governar a partir de agora respirando às custas de aparelho. Vocês vão entender absolutamente tudo, porque eu vou trazer tudo muito bem explicadinho. Essa bomba que acabou de explodir em Brasília, que acabou de ser divulgada e confirmada aqui neste exato momento. Outra bomba gigante. Jair Messias Bolsonaro acaba de ter uma reunião secreta e esta reunião secreta deixou o Lula extremamente furioso e desesperado. Só não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Já dando início... Cara, não, gente, o desespero, gente, tá? O desespero é estarrecedor. E agora com essa queda drástica na aprovação do governo Lula, que foi anunciada, né, ontem na última pesquisa da Datafolha, que mostrou que o Lula despencou de uma forma sem precedentes. A queda do Lula, gente, né, na aprovação de 24%, a queda, né, de 24%, assim, de uma latada, foi pior do que na época do escândalo do Mensalão, da Lava Jato, aquilo tudo ali, pra vocês terem noção da gravidade da situação. Aí, gente, nem os jornalistas militantes de esquerda conseguiram passar pano dessa vez. Até a Eliane Cantanhede detonou e destroçou o fracasso desse desgoverno Lula. Não tá tendo como mais livrar a cara do Lula. Vejam só, gente, tá? Um dos melhores vídeos que você vai assistir hoje. Afinal de contas, o Lula sendo detonado e destroçado dentro da Globo News é algo raro de se ver. Vejam só. Olha, na verdade, quando a gente olha para o governo, para o presidente Lula, a gente tem a sensação de que o Lula está cercado de todos os lados, né? E ele não está percebendo a gravidade de tudo isso, né? Você tem a questão da economia, né, que é muito importante, né? A gente sabe que a economia é diretamente ligada à popularidade, ao bem-estar da população, à visão, à percepção da população sobre o governo, sobre os governantes. E o que a gente tem? Alimento, né? Como é que você pode ter um presidente popular com a inflação de alimentos, os preços dos alimentos lá em cima, um cafezinho, um café que todo brasileiro toma, aliás, o mundo inteiro toma, lá nas alturas, né? Isso derrubou, por exemplo, Joe Biden nos Estados Unidos, e a economia lá nem estava tão ruim, né? Então, a questão da inflação, os erros do presidente Lula nas falas dele, por quê? Porque quando ele comete esses erros, isso é munição para os leões, é carne para os leões. A internet pega o erro do presidente e transforma aquilo num baita escândalo e vai para 100, vai para 1000, vai para 1 milhão e vira essa bola de neve. E vai para 400 milhões, né, que foi o vídeo do Nicolas Ferreira, para desespero da esquerda, né, do Lula. Vamos continuar. Quando a gente vê essa trajetória, ela é muito impactante, principalmente porque a queda foi muito íngreme e muito rápida, né? Porque você vê que vem ali, mais ou menos, ali 35, 34, 32, mas quando despenca feio. E a gente teve lá atrás, quando a pesquisa Quest detectou uma inversão. A impopularidade tinha ultrapassado a popularidade. Isso já estava ali, mas estava meio dentro da margem de erro. E agora são 17 pontos. A desaprovação é 17 pontos superior à aprovação, porque a desaprovação aumentou, disparou, né, e a aprovação despencou. E geralmente nessas horas você tem uma gradação, sai de aprovação para indeciso ou para mais ou menos, até chegar lá. E dessa vez não, foi direto de aprovação para desaprovação. O presidente Lula acha que vai resolver isso com basta fazer o que o São Sidônio mandar, né? Basta a comunicação. Não basta, até porque o Lula e o PT não põe mais, aspas, povo na rua, né? Porque o Lula, toda vez que dá entrevista para a rádio, ele escorrega, fala um monte de besteira, e porque você não consegue manchetes positivas. Agora, um fator decisivo, com certeza, foi a campanha muito bem estruturada, com muito método e organização do PIX contra o governo e contra o presidente. Gente do céu, militante de esquerda, jornalista Eliane Cantanhede, gente, pisoteou na cara do Lula. Meu Deus do céu, gente, eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando que a Eliane Cantanhede mostrou, gente, todo esse fracasso do Lula. Meu Deus, ela teve coragem dentro da Globo News, onde o Lula jorra
Milhões e milhões. Gente, o Grupo Globo, vocês não têm noção, gente, tá? São milhões e milhões que o Lula joga ali dentro para eles tentarem livrar a cara do Lula. Mas aqui, gente, não teve como. Depois dessa queda drástica, ela fez questão de pontuar os motivos pelos quais o Lula tá aí, despencou. Igual uma jaca podre, gente. O que eu tô repetindo aqui nos últimos vídeos. Essa é a frase que define o Lula, despencou como uma jaca podre. Mas assim, daquelas bem... Ai, gente, que situação pro Lula. A situação pro Lula tá terrível, gente, tá? E aí, gente, pela primeira vez, eu concordo em gênero... Eu nunca pensei que fosse dizer isso, mas pela primeira vez eu concordo em gênero, número e grau com cada uma das palavras da Eliane Cantanhede aqui nesse vídeo. Ela realmente mostrou que o Lula caiu de forma drástica, despencou, ainda pontuou ali os motivos pelos quais ela acha que o Lula... derreteu, definhou, gente, degringolou, acabou. O governo Lula está aniquilado, acabado, gente, tá? E daqui a pouco, Elon Musk acaba de declarar guerra contra Luiz Inácio Lula da Silva. Eu disse pra vocês, é briga de cachorro grande. A guerra acabou de começar, gente, tá? Eu vou explicar todos os detalhes aqui pra todos vocês, mas antes... O prêmio de maior passador de pano para Lula da Silva vai para o jornalista, o chefe Mor. Do lado das mulheres, a chefe Mor é a Miriam Leitão. Do lado da esquerda, o chefe Mor, passador de pano para o Lula, é o Reinaldo Azevedo, sem a menor sombra de dúvida. E o prêmio para maior passador de pano para o Lula vai para Reinaldo Azevedo. Gente, assistam. Que humilhante, que cena humilhante. Gente, que nível, que ponto chegou a podridão do jornalismo de esquerda. Assistam, vejam o Reinaldo Azevedo tentando passar pano para esse governo fracassado do Lula. Assistam, vejam o malabarismo do Reinaldo Azevedo tentando livrar a cara de Lula da Silva. Meu Deus do céu, gente. Que vergonha, o Reinaldo Azevedo, cada palavra que foi dita por ele aqui nesse vídeo. Assistam. Quando vocês tiverem dúvida, primeiro, mas qual que é a definição de maior passador de pano pro Lula? Assista esse vídeo que vocês vão entender. Vamos dar todos os números difíceis, aí depois... Vamos dar todos os números difíceis, aí depois você vai passar pano, né, Reinaldo? Ah, se você acha isso, pode se mandar. Agora, se você quiser refletir comigo, ok. Eu prometo fazer o que eu faço sempre, falar o que eu penso. Ou seja, passar pano pro Lula. Calma, gente, calma que vocês vão ver a humilhação, a vergonha. Pra isso aí, o governo é uma porcaria, tá tudo justificado, etc, etc, etc. Não, eu não acho o governo uma porcaria. E efetivamente ele não é. Esse governo tem uma taxa de desemprego, por exemplo, a mais baixa da história. Taxa de desemprego divulgado pelo IBGE do Postman, aliado do Lula. Dá pra confiar? Só mesmo o Reinaldo Azevedo, né, gente? O poder real de compra dos salários voltou a patamares elevados do real. Em que país que ele tá falando? Que aqui no Brasil não é? Será que o Reinaldo Azevedo vai no supermercado, gente? Será que ele tá sabendo que meio quilo de café tá custando R$30 hoje no supermercado? Será que ele tá sabendo que um quilo de picanha tá 90, 100 reais? Será que ele tá sabendo que o botijão de gás hoje tá cerca de 140, 150 reais? Em que país vive o Reinaldo Azevedo? Que poder de compra do salário para ele... Meu Deus... Não é? Nós tivemos um crescimento de 3,5% no ano passado. Crescimento artificial bombado pelo Lula é mentira. Nós vamos ouvir daqui a pouco o Luiz Trajano falando. Então eu não acho o governo ruim. Atenção, avaliação do povo. Reinaldo, você acha que o povo pode estar errado às vezes? Claro que eu acho. Ixi, no Brasil e em vários lugares do mundo. Mas a gente vai fazer o quê? Vai trocar de povo? Não tem como trocar de povo? Não tem. Não, mas tem como trocar de presidente, né? É o que se espera que os eleitores façam na próxima eleição. Trocar de povo não, o problema não é o povo, o problema é o presidente. Continua. O povo é esse. Ah, vamos melhorar esse povo. Não. Quem gosta de falar isso é a extrema-direita, que acha, Brasil, esse povinho, não sei o quê. Eu não. Mas certamente a inflação conta. Certamente a mentira do Pix está ainda repercutindo. Há sim uma falta de atualização do presidente Lula, não na agenda, como querem alguns. Acho engraçado, alguns jornalistas que não conseguem administrar nem a própria carteira, alguns até bem endividados, falando que o Lula não entendeu qual é o mundo, qual é não sei o quê, né? Querendo dar aula pro Lula. Não, o Lula...
A Eliane Cantanhede, né? Acabou de fazer isso ali na Globo News. E o Reinaldo Azevedo não gosta. O Reinaldo Azevedo, gente, quando fala mal do Lula, pisa no calo dele, porque ele idolatra, tá? Um dia ele já foi um grande crítico do Lula. No passado aí não tão distante, mas ele virou a chavinha, virou a casaca e hoje ele idolatra. Não pode falar mal do Lula, porque o Lula tem o melhor governo de todos os tempos. Ele fica irritado quando fala mal do Lula. Tem uma certa dificuldade de registro de como é que funciona as redes sociais, isso sim. Quando ele falou que se o troço está muito caro, melhor não comprar, falei, presidente, imagina o que vão fazer com essa frase. Só que eu achei que quem ia explorar essa frase, tentando emprestar um sentido perverso, seria a extrema-direita nas redes. Não, eu vi jornalistas fazendo isso. Tá vendo só? Jornalista de esquerda também tripudiou em cima dessa fala do Lula. Principalmente dentro do UOL, né? Dentro da CNN, dentro da Globo News. Teve muito jornalista que tripudiou em cima dessa fala do Lula. Ah, se você vai no mercado, tá caro? Não compra. Aí veio o Reinaldo Azevedo, não pode falar mal do Lula, gente, tá? Do pai Lula. Acho que o Reinaldo Azevedo, ele vê ele como pai Lula. Não pode falar mal do pai Lula. Mesmo que ele fale asneiras, fale besteira, só faça besteira, não pode falar mal do Lula. Quando o que ele falou tem absoluto sentido econômico. Embora eu tenha dito aqui, fosse assim, seria fácil controlar a inflação. Não acontece. Mas sentido econômico tem. Ah, mas você não reconhece os resultados ruins do governo. Ruins em que área? Sim, tem uma equação macroeconômica. Ruins em que área? Gente do céu, eu poderia passar o dia inteiro elencando aqui quais pontos esse desgoverno tá ruim. Ou melhor, a gente teria dificuldade em quais pontos o governo tá indo bem. O Reinaldo Azevedo, qual ponto o governo tá ruim? Em que área? Que pergunta ridícula, retórica é essa do Reinaldo Azevedo? Então, pro Reinaldo Azevedo, o governo do Lula tá perfeito. E os liberais dizem, o Lula deu uma bombada no crescimento, a inflação subiu, tem de subir o juro. Mas é essa equação que está fazendo os mais pobres, por exemplo, ter uma avaliação mais negativa do presidente do que tinha antes? Não, não é. É mentira. Claro que é, Reinaldo. Oh, meu Deus do céu. Inflação alta, o poder de compra cai. E quando o poder de compra cai, o povo sente no bolso. E quando o povo sente no bolso, a culpa é de quem? É dos ministros? Não. O povo não votou nos ministros incompetentes do Lula. O povo votou foi no Lula. Então em quem? De quem o povo vai cobrar? É do Lula. Aí, Reinaldo Azevedo fica chateadinho. O homem ficou furioso, hein, gente? Meu Deus, não pode falar mal do Lula que pisa no calo dolorido do Reinaldo Azevedo. Tá aqui. Prêmio de maior passador de pano pro Lula de hoje. Reinaldo Azevedo. Aqui, gente, é o jornalismo pichuleco. Eu me lembro daquela palavra da Cristina Grêmio. Isso aqui é a definição de jornalismo pichuleco, porque os dados estão aí, tá? As pesquisas estão aí. Preço dos alimentos lá nas alturas. Dólar lá no topo. Inflação lá no topo. Tudo indica que esse governo é um fracasso. Mas pro Reinaldo Azevedo é um bom governo, é um excelente, é um governo extraordinário, é um governo maravilhoso. O Lula tá fazendo um trabalho excepcional. Ai, gente, tem que ter muita paciência. Bom, Jair Bolsonaro se reuniu ontem com o representante da Organização dos Estados Americanos, Pedro Vaca. Segundo o site Metrópolis, durante o encontro, Bolsonaro afirmou que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ajusta depoimentos, faz pesca probatória, prende suspeitos sem denúncia formalizada e persegue integrantes da oposição ao governo Lula por meio de inquéritos do STF. Ainda de acordo com a reportagem, Bolsonaro declarou que Pedro Vaca fará um relatório sincero sobre o que está acontecendo no Brasil. Carlo Cauti, de volta ao estúdio de Oeste Sem Filtro, aqui em São Paulo. Boa noite, seja bem-vindo. Vamos aproveitar seus conhecimentos em relações internacionais, Cauti, você que é professor desta cadeira, desta disciplina, para falar um pouco sobre os efeitos práticos deste relatório da OEA. Acho que muita gente está se perguntando, essa semana toda aí a gente acompanhou, fez a cobertura aí muito próxima desses encontros que Pedro Vaca teve em Brasília, Rio de Janeiro e hoje também em São Paulo. Agora, conta para a audiência, que acho que muita gente tem dúvida. Há um prazo, por exemplo, para esse
essa comissão da OEA apresentar o relatório, 6 meses, 1 ano ou não? Outra coisa, onde esse relatório será publicado? As pessoas terão acesso? É público? Outra dúvida também, em sendo publicado esse relatório, quais são as possíveis penalidades que podem ser aplicadas ao Brasil por outros países? Caute, boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotr. Boa noite, mestre Alexandre. Boa noite, Ana. Boa noite ao nosso público. Pois é, a OEA, ela não tem um poder de impor alguma coisa para os seus países membros. Uma organização que reúne os estados americanos já teve um papel muito relevante em denunciar. No passado já denunciou violações dos direitos humanos, abusos da liberdade de expressão. Por exemplo, um dos últimos relatórios sobre a liberdade de expressão produzidos pela OEA foi sobre Cuba. E o relatório, está dando uma olhada aqui, é de 2022, se não me engano, e o relatório fala justamente que há mais de meio século, Cuba é governada por um regime de partido único e o Estado restringe de forma severa a liberdade de expressão, associação, reunião, etc. Ou seja, a OEA denuncia aquilo que está acontecendo nos vários países onde essa liberdade é coibida. E é muito provável que o representante especial da OEA, o Pedro Vaca Villarreal, que está aqui no Brasil, faça a mesma coisa com o Brasil. Denuncie para os países membros da OEA, ou seja, Estados Unidos, Canadá, Argentina, México, todos os países do continente americano, menos a Venezuela que saiu. E para o mundo inteiro, que no Brasil não temos um Estado democrático de direito, que no Brasil não respeitamos o artigo 13 da Carta da OEA, que prevê que a liberdade de expressão é um direito humano fundamental. Na base disso, os outros países membros da OEA, então os membros da organização, podem tomar as medidas cabíveis. Por exemplo, nenhum país vai querer ter programas de cooperação cultural com um país que tem esse tipo de comportamento, ou cooperação científica, ou cooperação tecnológica, ou quem sabe cooperação militar também, porque vai que usa a tecnologia que é transferida para o Brasil censurar os seus jornalistas, os seus cidadãos, etc. Então o Brasil vai começar a sofrer pressões cada vez maiores e eventualmente interrupção de programas importantes até que algo mude no Brasil. Agora, em casos extremos, países membros da OEA foram expulsos da organização, como foi Cuba, por exemplo, depois que se tornou uma ditadura nos anos 50, 60, mas foi um caso muito peculiar e somente porque Cuba também tinha convidado a União Soviética a instalar mísseis em seu território. No caso do Brasil não é tão grave, mas com certeza um relatório como esse pode aumentar a pressão sobre o governo brasileiro, sobre o Supremo Tribunal Federal e eventualmente levar países membros da OEA, como os Estados Unidos, a atuarem contra quem assinou decretos ou documentos que impunham a censura no passado, ou seja, ministros do STF. É por isso também que o entorno do presidente Lula alertou o ministro Alexandre de Moraes, é melhor não viajar para os Estados Unidos, porque ninguém sabe o que pode acontecer lá. Esses documentos ajudam juízes federais americanos a tomar, ou o governo americano, a tomar decisões do caso. E há um prazo para apresentação do relatório? Não tem prazo, mas obviamente, se o representante da OEA foi enviado ao Brasil por livre e espontânea pressão dos Estados Unidos, que pagam metade do orçamento da OEA, ele não vai poder atrasar muito a entrega desse relatório, não pode atrasar demais. Até porque fica feio para ele, o risco dele perder o emprego dele muito bem remunerado é alto, e no final das contas, o governo brasileiro tem quanto a mais? 1 ano e meio de vida útil? Depois disso, quem sabe quem vai governar o Brasil? Mas ele, com certeza, vai querer ficar no emprego dele lá na OEA. Então é melhor soltar esse relatório logo. E é público? É público, está no site da OEA. Perfeito. Deixa eu passar aqui para o Alexandre, que na sexta-feira passada, Alexandre, a gente comentava sobre a futura visita do Pedro Vaca ao Brasil. Agora passou-se aí uma semana, quero ouvi-lo. Pedro Vaca se encontrou com parlamentares, com ministros do Supremo Tribunal Federal, hoje com veículos de comunicação. Qual o saldo você faz dessa visita, Alexandre? Bom, eu devo dizer que eu continuo cético. Eu expressei meu ceticismo e continuo cético. O Bolsonaro, por exemplo, o ex-presidente Bolsonaro parece que está otimista. Eu gostaria de conversar com o Van Hatten para saber o que ele acha, já que ele está acompanhando todas essas reuniões. Eu sei que ele está levando tudo que foi dito. Agora, podia levar só 2 coisinhas, não precisava mais do que isso, só 2, produzidas pelo próprio Supremo. Suficiente, mais do que suficiente. Aquela frase perante a UNE, do presidente do Supremo, que já foi presidente do TSE, da Justiça Eleitoral, eu menciono isso no meu artigo na revista Oeste, Nós derrotamos o bolsonarismo. Isso cabe na cabeça de algum europeu, de algum americano, de que um juiz da Suprema Corte diga uma frase dessas? A frase por si só se explica. Ela é altamente eloquente, ela tem todas as informações necessárias.
né? E depois olhar aquilo que o ministro Marco Aurélio Mello chamou de inquérito do fim do mundo, que contém também todos os ingredientes de ilegalidades. Foi baseado num regulamento interno do Supremo que foi derrogado pela Constituição de 88, pelos artigos 127 e 129. A iniciativa cabe ao Ministério Público. Não existe um crime dentro das instalações do Supremo para que houvesse uma suposta investigação administrativa, um inquérito administrativo que não foi. Se tornou um inquérito urbi et orbi, né? E entregou também ilegalmente, não fez nenhum sorteio, né? Não houve nada aleatório, nas mãos do ministro Moraes, que está investigando e processando gente que não tem foro privilegiado, que é da primeira instância, né? Então está tudo irregular. E ele, e o Supremo é supostamente a vítima, é o ofendido. Então, o juiz ofendido, investiga, denuncia, lá no início denunciava, né? E aplicava, executava a pena, né? Depois começou a entrar o Ministério Público. Mas isso é suficiente, é só olhar os fatos, o histórico. Não precisa de mais nada, né? Mas ele ouviu todo mundo. Infelizmente não pôde ouvir, não podia ir a Ponta Grossa para ouvir o Felipe Martins, nem ia... Acho que está numa colônia penal, né? Agora o Daniel Silveira também não pôde ouvir, mas ele ouviu os outros que estão sendo indiciados a despeito do que está escrito na Constituição. E não é um escrito difícil de interpretar no artigo 53. Né? Eu lembrei outro dia, fez 90 anos, Ives Gandra Martins, que ajudou muito a fazer esse artigo, e deixar o artigo muito claro. Deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões. Não tem um salvo ser, não tem nada. Isso é absoluto, não é relativo, meu Deus do céu, será que não sabem ler? O sujeito pode estar no banheiro da casa dele, sentado no vaso, e omitir opinião, e tem a mesma inviolabilidade, pode falar mal da mãe do Papa, tem a mesma inviolabilidade, está escrito na Constituição, eu sinto muito. Então mudem, chamem, convoquem uma Assembleia Nacional Constituinte para mudar essa cláusula pétrea, porque é uma cláusula pétrea, né? Então, meu Deus, se a gente começa a relativizar a Constituição, liberdade de expressão, vedação à censura, acabou a Constituição. Isso é muito, 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 muito grave. Agora, infelizmente, vergonha nossa, vergonha caia sobre nós. Precisamos de depender do senhor Pedro Vaca, da OEA, para resolver isso, quando o Senado brasileiro tem na mão todos os instrumentos para resolver isso.